Agora acho que está pronto para eu poder filmar um pouquinho aqui desde o quintal da minha casa e te contar um pouquinho a história de como a Companhia do Ser foi criada. Mas não dá para eu falar da Companhia do Ser sem falar do meu histórico. Ao fim e ao cabo, muitos dos terapeutas, muitas das pessoas se formam na Companhia do Ser, trabalham um tempo e vão embora. Normal, é parte do processo do amadurecimento de cada um. Mas então a Companhia do Ser, onde eu estiver, vai ter Companhia do Ser, ou qualquer outro nome que eu decida colocar. Eu quero te contar que eu comecei em Cuiabá, no Mato Grosso. Eu cheguei na Chapada dos Guimarães, um lugar maravilhoso, cheio das cachoeiras, e com uma pequena comunidade alternativa. Astrólogos, psicólogos, diferentes pessoas muito queridas, amigos da alma até hoje, fotógrafos. E eu comecei a dar sessões de renascimento, que eu já me tinha formado em terapia da respiração, e comecei a dar sessões de renascimento para essas pessoas. Estou falando do ano 84, 85 mais ou menos. E foi um boom, foi lindo, né? Eu dava de graça as sessões lá, fazíamos grupos e eu botava as pessoas para meditar e para respirar. E em uma dessas turmas, em um desses grupos que foram formados, aparece uma pessoa de Cuiabá, que era aí pertinho, que tinha uma escola para crianças. E me falou, tem um monte de amigos que querem fazer esse trabalho que você está dando, você não quer ir lá na escola e fazer? Aí eu comecei a ir para a escola, a dar grupos, um atrás dos outros, aí já cobrando, claro, né? Precisava viver. E o que aconteceu? A escola, um dia ela chega e me disse, olha, vou fechar a escola. Você não quer ficar com a casa? Era uma casa maravilhosa, no meio de um monte de mangueiras no quintal. Eu falei, ótimo, por que não? Está funcionando. E esse foi o primeiro centro de terapia e meditação que eu abri. Logo depois pedi o centro, né, oficial do Osho, já que todo o meu trabalho está baseado na filosofia do mestre Osho. E aí, pouco a pouco, foi acontecendo, se formou, e foi o... E esse foi chamado, esse centro, de crescer, né? Mais ou menos era uma brincadeira de crer no ser, né? E foi incrível, Cuiabá era fácil de trabalhar, em uma cidade pequena, sem competências, sem muitas pessoas competindo com o trabalho. E os poucos terapeutas que tinham, em vez de competir, trabalhávamos mais ou menos juntos, nos ajudando, nos passando clientes uns com outros. Foi um momento muito, muito, muito agradável e de muito aprendizado, muito aprendizado. Aí fui para a Índia, morei um ano na Índia. Fui com minha companheira na época, a Vivasha, a mãe de minha filha maior. E quando voltamos, fomos para São Paulo, fomos para a Argentina, depois viemos para São Paulo. E vai que vai, junto com outros amigos meditadores, estivemos em um Ajar, um grande centro de meditação Osho, em São Paulo. Foi criado, foi um movimento muito grande também, de pessoas muito, muito, muito queridas. Kelly, Abiru, Avivasha, Agnideva, Tanu. Essa parte corta, porque eu não lembro os nomes das pessoas. E aí o Ajar ficou alguns anos funcionando e a prefeitura nos fechou porque não era um lugar comercial onde estávamos, apesar que era uma casa imensa, muito grande, e do lado tinha comércios, mas coisas das leis urbanas. E aí a gente dispersou. Trabalhamos durante um tempinho com a Vivasha alugando os salões em lugares diferentes, até que aparece em Cotia um sítio maravilhoso para ir morar. Lá nasce nossa filha e continuamos trabalhando, e depois apareceu um outro sítio maior, com piscina, com estrutura para hospedar as pessoas, e aí virou o Osho Delight, né?
O Osho de Leite trabalhou muitos anos formando terapeutas, muitos anos dando meditação, dando grupos de crescimento para muitas pessoas. Eu não me lembro o ano, para ser sincero, mas acho que foi em torno do 98, 99, 97. 97 nasceu minha filha, então por aí, mais ou menos, né? Aí eu voltei para ir para a Índia numa época, já para o final. Fiquei mais um ano na Índia e voltei, e aí me separei e eu entrei numa espécie de um grande buraco existencial em mim, uma super depressão formativa, porque toda depressão é alguma coisa que você não está conseguindo dar um salto, um upgrade na forma em que você pensa, na forma que você sente, na forma que você se estrutura. E sim, tem coisas que têm que ser trabalhadas, mais profundas, e falo formativo porque até a época eu nunca tinha ouvido falar da palavra formativa. E foi nesse interim da separação, de eu sair de lá, do sítio de Cochia, vim para São Paulo sem capacidade de poder trabalhar ou em grupos ou coisa. Eu fui trabalhar em um spa, a dar massagens em um spa, algo que na minha cabeça era abominável, porque eu trabalhava muito profundo. Eu tive que aprender a trabalhar com pessoas que não estavam interessadas em crescer. Tive que aprender a trabalhar com pessoas que simplesmente queriam dar uma relaxada ou se sentir um pouquinho melhor, sem mexer muito. E para mim era tremendamente difícil, porque eu encosto a mão e processos começam a vir para a superfície. Então eu tive que me formar, me estruturar, para poder simplesmente aliviar e ir convidando aos pouquinhos essas pessoas para se olharem, para sentirem, para perceberem coisas que precisam ser mudadas. Não a todas, só algumas, né? Logo depois, nesse processo de sair desse buraco onde eu estava, comecei com Regina Fabre a fazer um trabalho, me começou a cuidar, né? Nesse momento que eu estava, e eu conheci o trabalho do Kahneman, da psicologia formativa, e comecei a fazer minhas terapias com isso, e comecei a participar dos grupos que Regina dava, e foi incrível, foi uma mudança assim, absoluta. Falar que eu fiz uma upgrade de programação é pouco. O que eu fiz é trocar o computador inteiro, tirar minha placa-mãe, meu HD, tudo, e colocar tudo novo. Só ficou a caixa, a cabine, o resto foi tudo novo. E o Kahneman traz uma visão totalmente diferente do que eu fazia, do que significa formar, e não só através do trabalho reichiano que eu tinha aprendido, me tinha formado, fazer descargas ou fazer processos de carga e descarga, que é a base do processo reichiano, e de dissolução de coraças. Com o Kahneman a gente trabalha formando corpos, formando membranas, desenvolvendo, amadurecendo o sistema neurológico, amadurecendo membranas internas que sejam capazes de sustentar a excitação, de sustentar a tua emoção, de sustentar você no mundo, né? Então todo começa a mudar a partir desse processo de formar. E quando você aprende a formar, é para o resto da vida, o tempo inteiro. Você está formando novos corpos, formando novas estruturas para poder lidar com a vida, para estar mais efetivo com a vida, mais efetivo com o mundo. Foi aí que eu comecei de novo a dar grupos e começou a chegar uma moçada linda, muito bonita, muito interessada nesse processo. E aí eu comecei a trabalhar com Tantra, que também eu tinha feito várias formações na Índia e em outros lugares, e que nunca tinha trabalhado diretamente com o Tantra. Na época, em São Paulo, só tinha eu e mais um terapeuta famoso depois, mas na época não era. Mas o interessante é que tudo começou a acontecer com essa moçada, né? E pinta uma casa maravilhosa, com piscinas, 10 quartos, 2 salões, uma coisa assim absurda, tremendamente barata, mas destruída.
nada menos que no Jardim Europa, em São Paulo, o bairro mais chique, mais nobre de São Paulo. E eu consegui falar com a proprietária e fizemos um acerto de eu arrumar a casa e não pagar durante um monte de tempo e papapá. Porque eu sei que tudo começa a acontecer, porque é impressionante, quando você está fazendo certo e está de coração colocado nisso, a existência provê, tudo chega. Tudo chega. E chegou, né? Chegou essa casa, chegaram as pessoas querendo morar na casa, e a gente estruturou, pintou, arrumou, deixou bonitinha, e começamos a atender pessoas, porque essas pessoas que estavam morando faziam todos os meus cursos, né? Inclusive cursos como primal, estavam interessados em crescer. 30 dias de meditação dinâmica, meditávamos todos os dias, vivíamos nessa casa o Tantra. Que não quer dizer que a gente vivia de orgias. Não. Tantra tem muito mais que sexo. Tantra é uma forma de olhar para a vida, de olhar para o afeto, de estar permanentemente olhando para você mesmo, para poder crescer, para poder te desenvolver. E isso foi o que aconteceu nessa casa. E bombou. Chegavam clientes, não sabíamos nem de onde, nem porquê. E chegavam cada vez mais clientes, e a gente aumentava o preço, porque não dávamos conta de atender tanta gente. E aí, mais uma vez, depois de alguns 3 anos, a prefeitura também, porque do lado tinha um restaurante, mas depois do muro já não era mais comercial, nos começa a colocar multa e nos fecha, como centro, digamos, né? E aí eu aluguei uma outra casa na Vila Madalena, onde a Companhia do Ser se desenvolveu mais comercialmente, com mais terapeutas, com 15 pessoas trabalhando, dando grupos permanentemente, cursos permanentemente. Mas aquela turma, cada um começou seu caminho. Aquela turma que estava na casa de tântricos, alguns se casaram, outros foram morar no exterior. Cada um começou seu próprio movimento, né? E aí, o que ficou na Companhia do Ser na Vila Madalena foi uma estrutura mais comercial, mais empresa, mais de atendimentos, mesmo tendo os cursos, mesmo formando gente, né? Chegou uma hora onde aquilo não era muito minha pegada, o que eu queria, e eu decidi fechar, passar a casa para outra pessoa e vir me a curar aqui no sítio onde eu moro hoje, que também foi um presente da existência. Eu não tinha nenhum dinheiro para comprar e tudo aconteceu. Foi meu pedido. Eu falei, olha, tenho 40 anos trabalhando com pessoas, 40 anos ensinando meditação, 40 anos cuidando de pessoas e transmitindo a energia que eu tenho para o amor. Está na hora de eu receber minha aposentadoria. E aí apareceu esse sítio maravilhoso, em que eu estou aí há 2 anos antes da pandemia. Ou seja, eu entrei em pandemia 2 anos antes e agora 2 anos de pandemia, 2 anos e meio, né? Então já tem quase 5 anos que estou aqui em retiro. E nesses 5 anos, em pandemia, nasceu uma nova filhinha, não esperada, mas muito bem-vinda, né? Com minha atual companheira, Lilian. E agora, uma das minhas alunas, e que foi minha produtora de meus cursos em uma época, me chama e me disse, Sananda, vamos fazer acontecer de novo. Eu fiz um monte de outras formações e eu acho que o teu trabalho precisa continuar, precisa ser levado para mais pessoas. E como já descansei bastante depois de 5 anos, decidi voltar a acontecer. Então, a nova Companhia do Ser ainda não tem uma casa e eu não sei se vai ter, porque ter uma casa dá um certo trabalho e um certo dor de cabeça. Então, vamos estar alugando os espaços em diferentes lugares, onde a gente se adapte melhor para o trabalho que queremos fazer. E vamos a começar de novo com as formações para terapeutas em massagem, em terapeutas tântricos, para terapeutas de biocontato. E vamos a formar, talvez, depois de 15, 20 anos que eu não dou mais formações de respiração, me deu muita vontade, né? Outro dia eu dei um workshop e fiz um trabalho com respiração e
reanimou a vontade de ensinar respiração para as pessoas de novo. Então, é esse o processo que vai estar acontecendo e eu espero que, de alguma forma, você possa chegar perto e nos acompanhar. Porque o trabalho que eu faço, que eu transmito, não é um trabalho simplesmente de Instagram. Estou até aprendendo a fazer isso de tentar ser um influencer, que eu não vou chegar a ser porque não tenho essa animosidade que os influencers precisam ter. Mas eu tenho uma profundidade e um afeto e um cuidado que vem de muitos anos de trabalho e de muitos anos de experiência. Eu sou um terapeuta muito preciso. As pessoas costumam dizer, poxa, fiz 10 anos de terapia e nunca olhei para isso, e porque para mim chega muito claro onde está o pontinho do que precisa olhar e ser trabalhado, né? Então esse vídeo é meio um convite para você nos seguir aqui no YouTube, no Instagram, e estar a tanto do que estamos fazendo, tentar chegar em algum dos workshops, né? Eu vou ver se eu consigo organizar alguns workshops mais curtos, mais leves, só para a gente se conhecer e ter um começo de trabalho juntos, para ver se você gosta de como eu lido, para ver se eu gosto de você e consigo cuidar de você, porque a verdade é que eu não consigo ajudar todo mundo, né? Eu consigo ajudar só algumas pessoas que estão muito disponíveis, mesmo e que temos uma empatia um com o outro, né? Então, essa aqui é a chamada, essa aqui é minha compartilhar para você hoje. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima.